eles xingam, eles murmuram, eles fazem tantas coisas erradas, porque eles não estão reconhecendo a presença de Deus. Mas ele diz que o Espírito dele enche os céus e a terra, então ele sempre está presente. E quando ele está presente, ele vê nossas boas ações e também vê as más ações. Então, que nós possamos sempre reconhecer a presença dele, sentir a presença de Deus, né? A presença de Deus, muitos confundem que ela é somente quando tem alegria, quando as coisas estão fluindo bem, mas ele também, ele permite nós ser provados, testados e provados para testar a nossa fé. Pedro diz na sua carta, ele diz que a nossa fé é provada e como ouro que é provado no fogo, né? E é batido na bigorna, e assim é tirado de nós toda a escória, coisa que não agrada a Deus, e é na hora da luta e da prova que essas coisas é tiradas da nossa vida, porque nós buscamos a Deus e acabamos recebendo vitória e alcançando graça diante dos olhos do Senhor. E assim nós podemos e muitas vezes, né, sermos provados e testados, e Deus se agrada quando nós nos agarramos a Ele, né? Nós confiamos que em tudo Ele tem controle e domínio em nossas vidas, amém? Graças a Deus por mais um domingo chegarmos até aqui e adorar ao Pai em espírito e em verdade, adorá-lo na beleza de sua santidade e também estudar a sua palavra, para que nós possamos então, no estudar a palavra, conhecer o seu plano divino e elevar a nossa fé, né? Graças ao Senhor. Nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia nesta noite. Vamos ler duas escrituras, uma escritura a princípio. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Para nós meditar um pouquinho nesta noite. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. No meio de todo esse caos, tanta polêmica e pânico, né, causado nas pessoas, pânico sobre o coronavírus e tudo mais, mas nós seguimos confiantes, crendo, confiando no Senhor. Agradecemos a Deus pela chuva que Ele mandou e assim veio um friozinho também, um ar-condicionado, condicionou um pouco o ar, né, para uma melhorada, e quem sabe diminui um pouco os mosquitos da dengue, porque em Cascavel já foi confirmado, acho que esse ano, 4.000 e tantos casos de dengue já, esse ano em Cascavel, né? Então, sabe, o frio diminui um pouco esse mosquitinho maligno e para um pouco, né, essas pragas. E assim, nós estamos confiando em Deus, que em tudo Ele nos ajudará. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Há tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Então, tem coisas que não é no nosso tempo, nem no nosso querer, nem na nossa vontade, mas é na vontade de Deus e no tempo determinado por Deus também. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer,
tempo de guerra e tempo de paz. Querido Deus e eterno Pai Celestial, e assim, Senhor, como lemos a Tua palavra e como o Senhor explana a palavra, nós possamos entender melhor a Tua vontade em nossas vidas. Porque tudo há um tempo determinado pelo Senhor debaixo do céu. E assim nós possamos, Pai, em muitas horas, Senhor, quando formos decepcionados, quando formos afligidos, quando formos, ó Pai Celestial, afrontados em qualquer coisa, Senhor, nós possamos entender que há um tempo para tudo determinado por Deus debaixo do céu. E assim nós possamos, Senhor, entender melhor a nossa trajetória aqui nessa terra e saber que há um propósito em tudo nas coisas de Deus. E que nós também temos propósito, ó Pai. Cada um de nós temos propósito. O marido tem um propósito, a esposa tem propósito, os jovens têm propósito. E seja lá quais sejam os seus propósitos, estudar, trabalhar, casar-se, formar uma família. Ó Deus, todos têm um propósito. E todos esses propósitos, ó Pai, nós possamos apresentar diante do Senhor e buscar a Tua vontade. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra, como é feita no céu. E assim, ó Pai, o Senhor também tem propósito em nossas vidas. E se Satanás está impedindo, tem procurado impedir os propósitos verdadeiros e reais de Deus em nossas vidas, nós oramos a Ti, ó Pai, que o poder do inimigo seja repreendido, para que o propósito de Deus possa acontecer, ó Pai, para que seja manifesta na igreja do Deus vivo, no povo escolhido de Deus, chamado para vencer, o povo da era final, que é a voz sinal para a era final, porque a palavra está na noiva, e a noiva tem a mente de Cristo, um povo revestido da palavra, chamado para vencer, que tem recebido a abertura da palavra, tem recebido a revelação de todos os mistérios, que tem reconhecido Deus mais uma vez manifestado nessa terra em um profeta, Jeová Jireh, o Todo-Poderoso que provê todas as coisas, Deus em carne humana, mais uma vez velado em um povo redimido, revelado, um povo resgatado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Pedimos a Tua bênção sobre a palavra e da palavra no nosso coração, ó Pai, para que o nosso entendimento seja aberto e nós possamos entender os propósitos de Deus em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, Pai, que o Senhor ajude nossos irmãos, cada um dando graça para cada um vencer na batalha, nessa jornada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eclesiastes capítulo 3, essa escritura famosa, né, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo Deus tem um propósito e para todo propósito Deus tem um tempo determinado também, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo, né, de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. Para tudo tem um tempo e um propósito debaixo dos céus. Né? Eu gostaria de falar nesta noite sobre propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito? É reto, justo, é louvável ele diante de Deus? Porque se não for justo, louvável e honrável diante de Deus, nosso propósito não é o propósito de Deus. E ainda que seja o propósito de Deus, ele tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas, né? Veja, então há um tempo determinado para todo o propósito, e que o propósito de Deus possa prevalecer, né, em nossas vidas. E Deus quer que o seu propósito possa prevalecer sobre a terra, seu propósito possa prevalecer em seus filhos. Então, Deus fez tudo o que ele poderia fazer para que o maior propósito dele
pudesse realizar e que as pessoas vissem o propósito pelo qual ele se fez carne e veio à terra para redimir os pecadores. E ele fez tudo o que ele podia, e quando ele subiu no Monte das Oliveiras, ali próximo a Jerusalém, e ele chorando, olhando para a cidade, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo de suas asas. Jerusalém, Jerusalém, tu que apedreja os profetas, mataste os justos que eu tenho enviado até vós. E então ele chorou ali sobre o monte. E ele abriu os braços e disse, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, até ali ele veio para salvar os judeus, para cumprir o seu propósito, que era de 3 anos e meio, da última semana das 70 semanas de Daniel, que a metade da semana, a última semana seria cortada ao meio, e a metade da semana ia cumprir-se o ministério do Messias. E então, ele fez tudo o que ele podia, mas ele estava ali sobre o Monte das Oliveiras, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. E então, ele disse: vinde a mim todos. Não era agora somente os judeus. Então, Mombrana disse que quando Deus deixou de tratar com os judeus, foi no dia quando ele morreu, ali na cruz do Calvário, era a oportunidade, Mas, desde ali, do Monte das Oliveiras, quando ele disse isso e chorou sobre Jerusalém, Mombrana disse que ali a porta para os judeus estava se fechando e a porta para os gentios estava se abrindo, desde ali. Mas nós vemos que as pessoas também têm propósito. Nós individualmente temos propósito. E às vezes nem sempre o nosso propósito é o querer e o agir, o efetuar de Deus. Então, nós podemos estudar um pouquinho nesta noite sobre os propósitos. Porque Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Aleluia. A palavra propósito quer dizer intenção, desígnio, sobre aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade. Qual é o teu objetivo? Qual é a sua finalidade em ser um cristão, em aceitar a Jesus como Salvador? Qual é o seu objetivo, irmã, se vestir como uma cristã? Ou qual é o objetivo do mundo religioso hoje? Vestir-se como Jezabel? É adorar a Deus com sua veste ou agradar a Satanás com suas vestes? Qual é o objetivo dos pregadores hoje? Qual é o propósito deles em pregar o Evangelho? É ganhar almas, levá-las ao reino dos céus, aproximar elas uma vida espiritual de Cristo, ou usar o Evangelho, a Bíblia, para ganhar dinheiro, enriquecer-se e tornar-se famosos? Qual é o propósito de cada um? Mas a Bíblia diz que aquele que examina os corações e sonda os rins, um dia, a sua palavra já está desde hoje, examinando os corações, mas um dia os segredos dos corações serão julgados e ele verá os propósitos, os desígnios de cada coração. Assim está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. E de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Então nada escapará aos olhos de Deus. Os nossos propósitos, ainda que nossos propósitos podem ser encobertos com palavras, Deus, ele sabe qual é a intenção. Amém. Assim nós devemos ser cuidadosos, vigilantes e prudentes em todo o nosso caminhar, para que nós possamos alcançar a graça de Deus em nossa vida. Então, propósito é uma grande vontade de se realizar algo. Não fala assim: eu tenho um propósito de alcançar isso. Você está tendo uma grande vontade de alcançar tal coisa. Você tem um propósito de se aproximar de Deus, e Ele também pode se aproximar de você. Você tem um propósito de ser abençoado, é só tomar
a Deus nas bases de sua palavra. Veja. Mas existe uma diferença entre propósito e meta. Existem metas a cumprir e existem propósitos, né? Veja, porque os dois têm o desejo de chegar a algo, tanto o propósito como a meta, né? Agora, a meta, tem a meta da empresa, é fabricar tantas unidades por mês, é alcançar tantas unidades, uma quantidade de produtos por dia, é a meta da empresa, porque a empresa tem um propósito de faturar tanto no final do mês, para comprar tal coisa, investir tanto em um maquinário, ou em alguma coisa, ou o patrão está desejando comprar uma mansão, ou um carro do ano, ou um carro melhor, e assim todos têm metas, propósitos e objetivos. Veja, então a palavra propósito, ela é mais forte do que a palavra meta, porque propósito quer dizer uma intenção, um desejo ardente em busca de algo, de um objetivo que você queira alcançar. E o nosso maior objetivo que nós devemos nunca perdê-lo de nossa mente, esquecê-lo, é de nós lembrar que nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Amém. Esse nós nunca devemos esquecê-lo. Nós devemos ter nossos propósitos, que é justo, louvável e é reto diante de Deus. Desejar uma casa melhor, ou uma casa própria para quem não tem. Desejar ter uma roupa boa para vestir, para adorar a Deus. Desejar ter o melhor para a nossa família. Nós desejar estudar para adquirir uma profissão, para ganhar um pouco melhor, para se viver melhor e para adorar a Deus também com aquilo que nós temos. Amém. Tudo isso são propósitos. Amém. São metas, propósitos. Tudo isso é louvável diante de Deus, mas que seja feito segundo a vontade de Deus. Amém. Tudo isso são metas e propósitos, são nossos, pessoais, e que Deus nos permite ter, de ter um emprego melhor, uma profissão melhor. Tudo isso são propósitos nossos, mas nenhum desses propósitos, eles devem ser colocados primeiro do que esse propósito de alcançar a fé de rápido, porque senão esse propósito então ele se torna maligno, porque ele está tirando o lugar de uma coisa que é de Deus, porque a Deus seja dado o primeiro lugar. Por isso a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Veja, então vamos aqui estudando um pouquinho sobre propósito, objetivos e metas, né? A diferença entre propósito e meta, né? Nós falamos aqui que os dois, eles têm um desejo de chegar a algo, né? Veja, então Mumbrana, ele diz assim, que nós não devemos vir à igreja com o propósito de sermos vistos. Eu vou com tal roupa porque meu propósito é que eu seja notado. Ou eu vou colocar tal sapato, principalmente as mulheres, né? Não estou dizendo as irmãs, mas as mulheres denominacionais, elas andam com esse sapato com salto, né? O dedo não, e minha mão é grande, né? Não dá para medir o tamanho do salto. Aí quando anda faz toque, 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 toque. Porque se nota o barulho, então vai olhar o que é. Qual é o propósito do mundo denominacional? Né? Quais são os propósitos? Para atingir que objetivo? Qual é o propósito nosso? Qual é o propósito do pregador vir à igreja? É de ser ouvido? Não, nós viemos aqui para ouvir Deus. Amém. A Deus falar. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos sobre a mensagem, nós estamos ouvindo o que Deus falou nesta era para seus filhos. Amém. Então não adiantava vir aqui falar de mim, porque nós não ia chegar em nada. Mas quando nós ouvimos o que Deus tem dito para nós através de sua palavra, através de sua mensagem revelada para nós, então nós estamos conhecendo os propósitos de Deus que Ele planejou antes da fundação do mundo a nosso respeito. Amém. Amém? Louvado seja Deus.
Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 143. Deus tinha ou teve 3 propósitos desde antes da fundação do mundo. Além de outros propósitos que ele teve, mas ele tinha 3 propósitos, pelo qual, sem cumprir esses propósitos de Deus, Deus seria incompleto. Ó, você dizer, Deus seria incompleto? Claro, Deus seria incompleto. Se Deus não tivesse permitido o pecado entrar no jardim do Éden, para entrar através de Adão e Eva em toda a humanidade, Deus seria incompleto. Mas Deus seria incompleto? Sim, porque em Deus estava o atributo de Salvador, mas não havia ninguém perdido. Ele não poderia realizar algo que estava nele. Ele tinha atributos de curador, mas não tinha ninguém enfermo para ele curar. Ele tinha os atributos de Salvador, mas não tinha ninguém perdido para ele salvar. Aleluia. Então ele seria incompleto se ele não permitisse essas coisas acontecer, porque era algo que estava nele. Por isso o Mombrana ele chega a dizer que um homem só é verdadeiramente um homem quando ele gera um filho. Então, não é homem? Claro que é homem, mas o Mombrana diz que não é verdadeiramente um homem até ele gerar um filho. Veja, então Deus, ele era Deus, ele era adorado pelos anjos, mas ele desejava uma adoração de alguém que tivesse caído, perdido, sem chance nenhuma de ser salvo, e de um dia receber os perdão dos pecados, e olhar para ele e dizer: Pai, obrigado, tu morreste no meu lugar, tu me salvaste. É uma adoração diferente de um anjo que nunca pecou e nunca errou. Ele queria adoração de seres que um dia estavam perdidos e reconhecesse que não havia chance nenhuma de se salvar, estavam condenados ao inferno, ao lago de fogo, mas receber a recompensa do perdão dos pecados e adorar ele. E depois de ser salvo, perdoado, limpado de toda mancha, de todo pecado, e olhar para ele e dizer: obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Nele estava esse desejo. Então, se ele não permitisse a queda, essas coisas não iam acontecer. E então, através disso, Deus, ele tinha 3 propósitos quando ele enviou Jesus Cristo na terra. Ele enviou Jesus Cristo na terra. Veja, e Jesus Cristo é Deus encarnado entre nós. Amém. São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Deus. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus. É revelado. Não é mais oculto, foi revelado. Aleluia. Então, ele diz, parágrafo 143, diz assim: porém, o que ele queria fazer, ele amava a paternidade, pois ele era um pai. E a única maneira como ele poderia expressar isto era se tornar um filho do homem. E essa é a razão que Jesus se manteve dizendo: o filho do homem. Veja, eles não sabiam o que ele estava falando, muitos deles, mas agora vocês entendem? Amém. Amém. O que é o filho do homem? É Deus encarnado em um homem. Então é filho do homem. Aleluia. Ou, o Mombrana fala em uma mensagem também, ele diz: é Deus em um profeta. É o filho do homem. Estão vendo? Ele desejou expressar a si mesmo. Este era um de seus grandes propósitos tríplice. Era expressar a si mesmo, identificar a si com os seres humanos, para revelar a si mesmo em Cristo. Amém. Amém? Em segundo lugar, para ter preeminência em seu corpo. Então, a primeira coisa, Deus queria se expressar a si mesmo, identificar a si mesmo, né? Porque ninguém poderia vê-lo, conhecê-lo, falar cara a cara com ele, ainda que Moisés falava cara a cara com Deus,
mas Moisés falava com a coluna de fogo. Porque ele desejou ver Deus e ele queria tanto ver Deus. Porque Deus falava com ele, Deus falou na sarça ardente. A primeira experiência de Moisés com Deus, que a Bíblia relata, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente no Monte Horebe. E daquele fogo saiu aquelas vozes que falou com Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está pisando agora é terra santa. Tira essa sandália aí desse pé. Porque era uma coisa feita por mão humana. Então, ele teve que tirar a sandália dos pés em reverência a Deus. E ele tirou na hora, tirou aquilo lá e jogou para lá. Né? Agora, o irmão Branda diz, se Moisés falasse, não senhor, vou tirar meu chapéu da minha cabeça, então, Deus não ia aceitar, porque ele falou sandália. Por isso, esse mundo trinacional hoje rebelde, Deus fala uma coisa, eles querem fazer outra para agradar. Não, Deus não é obrigado a aceitar. Embora eles buscam, eles procuram, eles fazem propósito e tudo mais, só que é um propósito errado contra aquilo que Deus disse. Então, ele queria se expressar a si mesmo, identificar a si mesmo com os seres humanos, para revelar-se a si mesmo em Cristo. Em segundo lugar, para ter preeminência em seu corpo de crentes. Ele quer ter preeminência. Em primeiro lugar, ele. Amém. Na nossa casa, ele. No sofá, primeiro é ele. Amém. Tudo é ele. Para nós comer, nós lembramos primeiro dele. Foi ele que deu. Amém. Amém. Foi ele que proveu. Verdade. Tudo ele. Ele em primeiro lugar. Isto é, sua noiva, para que ele pudesse viver nas pessoas. Amém. Então, o segundo lugar, do tríplice propósito dele. Estou lendo a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 144. Veja, parágrafo 145, na parte B. E agora, por que ele simplesmente não manteve Adão e Eva, e Eva dessa cegueira? Então ele nunca seria capaz de se expressar em a sua plenitude, seu atributo completo, porque ele poderia ter sido um pai ali, isso é certo, ele tinha criado Adão e Eva, ele já era um pai. Sim, isso é certo. Mas também ele era um salvador. Você diz, como você sabe que ele era? Ele é, porque eu tenho tido a experiência, o Mombran diz, eu tenho tido a experiência. Está vendo? Está vendo? Ele é um salvador, ele teve de expressar isso. E como ele poderia fazê-lo? Somente por meio de Cristo. Porque Deus era Espírito, e o Espírito não... Um Espírito ele não poderia ter uma interação com o ser humano. Como é que aquele Espírito poderia abraçar uma pessoa? Poderia sentir a presença de um Espírito. Moisés falava com ele cara a cara, mas Moisés falava com uma coluna de fogo. Veja, e lá no monte, em cima do monte, Moisés desejou ver Deus. Ele disse, Senhor, eu quero te ver. E ele ouvia a voz, mas ele queria falar com aquela pessoa que falava com ele. E Deus disse para Moisés, fica lá em tal lugar, assim, 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 em tal lugar. E eu vou passar no meio de uma brecha, no meio da brecha entre uma rocha e outra, e tu vai me ver eu passar. E ele passou por ali. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés viu com um vulto como as costas de um homem. E mesmo antes Moisés queria saber o nome de Deus. Quando lá no encontro na sarça ardente, no Monte Horebe, e Deus disse para ele descer no Egito, e ele disse, olha, Senhor, como é o teu nome? Para que seus filhos de Israel perguntem como é o nome do Deus que está me enviando. Ele disse, diga que eu sou, me enviou a vós. Amém. Diga que eu sou, te enviou a vós. Então Deus não tinha nome, senão ele tinha falado assim, diga que Jeová te enviou a vós. Porque Jeová não é nome, então ele não tinha nome. Veja, por isso ele manifestou seu nome mais tarde. Quando Jesus disse assim, Jesus disse assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me
deste. E qual foi o nome que Jesus expressou? Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o nome pelo qual devamos ser salvos. Veja, então Deus ele se expressou na pessoa de Jesus Cristo. Ele queria se expressar para ter preeminência em seu corpo de crente, em sua noiva, através de Jesus Cristo. E como ele poderia ser filho? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser curador? Somente por meio de Cristo. E todas essas coisas são concluídas nessa única pessoa, Jesus Cristo. Amém. Ó que coisa! E quando eu penso nisso e simplesmente vejo denominações desaparecerem da cena e tudo mais, simplesmente indo-se, veja, quando eu vejo o grande propósito de Deus, revelando a si mesmo, e tendo primeiro de se revelar em Cristo, a plenitude da divindade corporizada. E então trazer a plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo, para que ele pudesse ter preeminências e supervisão e direção nesse povo. Amém. Ah, não, nós vamos ter uma igreja aqui, mas nós vamos fazer conforme nós entendemos na Bíblia. Não. O Espírito Santo é o supervisor. Amém. Não tem bispo nombrando isso. Não tem bispo sobre nós. Para dizer, vocês fazem assim, assim. O Espírito Santo que unge a noiva é o Espírito Santo que vai nos guiar pela palavra. Amém. Que vai testificar no seu coração que se eu pregar algo e não for verdadeiro, lá no seu coração, o seu Espírito Santo vai testificar no seu coração se não é. Ou se o inimigo ou a dúvida entrar na sua mente e eu disser algo e você achar que não é verdadeiro, tem que conferir na mensagem. Se na mensagem o profeta disser, então Amém. você dê amém à palavra de Deus. Por isso Paulo, quando ele estava dando conselhos à igreja de Coríntio, para que ninguém mais pudesse questionar sua autoridade apostólica, e ele disse, cuido eu ter o Espírito de Deus. Porque haviam dito na igreja primitiva que os apóstolos eram só aqueles que andaram com Jesus, e que Paulo não era apóstolo porque ele creu depois, e porque ele tinha praticado alguns males contra a igreja primitiva, e havia aqueles ditos, né? Mas o que testificava que Paulo era um apóstolo eram os frutos do seu ministério e que o Espírito de Deus que estava em Paulo, ele não conhecia Pedro pessoalmente. E quando Paulo se converteu, ele foi para a Arábia examinar os pergaminhos, estudou por 3 anos, e quando ele e Pedro se encontraram, eles pregavam a mesma coisa, o mesmo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o único Deus, que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus, e a vida eterna, eles pregavam o mesmo evangelho. Quem ensinou para ele? O Espírito Santo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, nem aprendi de homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então ele tinha recebido por revelação, ele tinha segurança no que ele tinha crido. Então, Deus queria se revelar-se através de seu grande propósito, revelando-se a si mesmo. E tendo primeiro de se revelar em Cristo a plenitude da divindade corporizada, e então trazer a plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo, para que ele pudesse ter preeminência, supervisão e direção nesse povo. Né? Através de sua palavra, através de seus mensageiros, seus pregadores, o Espírito Santo zela pela sua igreja, zelou por seu povo em cada era, desde a primeira era até nesse tempo do fim. E então ele tem zelado pela sua semente eleita, pelo seu povo predestinado, porque esse era o propósito de Deus, né? O tríplice propósito de Deus, né? Qual era o tríplice propósito de Deus? Revelar-se para as pessoas, primeiro. Segundo, ter preeminência em sua noiva. Terceiro, nos colocar em seu reino restaurado. Amém? Aleluia. Colocar-nos em seu reino restaurado. Tudo tem um propósito, né? Os 3 propósitos de Deus. Veja, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes.
ela é viva e eficaz, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Por isso, nossos objetivos, nossos motivos, nossas intenções, tudo é visto pelos olhos de Deus. Por isso nós temos o melhor ensinamento, a maior coisa que Deus tinha através de sua palavra, Ele reservou para esse tempo do fim, porque esse também é o tempo que Satanás viria em sua plenitude também, na sua unção sobre os seus. E Deus também quer derramar a plenitude de sua palavra, tanto de conhecimento como do seu Espírito Santo em seu povo, porque Ele quer morar em seu povo, não apenas uma unção. Nós lemos aqui o Umbanda dizendo que Ele queria ter plenitude e habitar nesse povo. É Cristo habitando, não apenas uma unção, mas Cristo habitando em seu povo. Veja, por isso que quando nós mentir, mesmo que seja mentirinha branca, você sabe o que é mentirinha branca, né? É quando nós falamos um nãozinho quando era para dizer sim, para nós não passar vergonha. Quando nós fizemos alguma coisa e se perguntar assim, você fez isso? Ela fala, não, para não passar aquela vergonhinha. Ou quando nós contamos uma mentirinha branca para se sair bem, tudo isso Ele está vendo. Os nossos propósitos, os nossos motivos, os nossos objetivos, tudo isso Deus está vendo, porque Deus tem um propósito. E enquanto os nossos propósitos, de nós querer se sair bem, infringir a palavra, Deus não pode cumprir o maior propósito dele, que é ter preeminência em nós e habitar em nós. Habitar em nós. Por isso, esta mensagem é algo tremendo e profundo, que ela veio para desnudar mesmo. Não tem ponto na nossa vida que essa mensagem não entra e não mexe ali, dá uma mexida assim. É igual o médico quando você tem um ferimento, chega lá no hospital ou no posto de saúde, o médico vai fazer uma desinfecção na ferimento. E ele pega um negócio, uma tesoura da casaca, não sei como é que é o nome, pega assim um trenzinho, uma gasa, e joga assim um soro fisiológico e passa assim, ó, lá dentro assim, né? E tem uns que dá até um pano molhado, a pessoa morder assim, ó, morde esse pano aí, né? Morde esse pano aí. Então, ele mexe naquela ferida, e essa palavra veio para mexer nas nossas feridas, para tirar as cascas mesmo da ferida. Porque às vezes tem infecção, tem ferida que tem uma casca assim, mas de baixo está cheio de infecção. Ele quer tirar toda a infecção do nosso sangue espiritual. Amém. E esta mensagem, ela veio para isso, para que nós tenhamos a verdadeira cura da nossa alma. Amém. Porque toda infecção no sangue, os anticorpos estão lutando para matar a infecção, mas nós temos que dar condição para os anticorpos vencer. E os anticorpos é a palavra de Deus, o Espírito Santo, que está trabalhando em nós. Porque Deus tem um propósito, e que o propósito de Deus, Ele possa realizar em nossa vida. Ele não morreu em vão na cruz do Calvário. Ele não revelou esta mensagem para mim e para você, para nós ser apenas religiosos. Ele não nos chamou por essa mensagem apenas para esquentar banco de igreja. Ele tem um povo predestinado para ir no arrebatamento. Ele tem um povo para reinar com Ele no milênio. E esse nós cremos que somos nós. Devemos lutar para alcançar isso. Esse deve ser o nosso maior propósito. Aleluia. Agora, todos os outros propósitos nossos, que é reto, louvável diante de Deus, nós devemos zelar por eles, com prudência, desejá-los, zelar, mas esse propósito de Deus está em primeiro lugar. Amém. Em primeiro lugar. Veja. Então, nós vamos ler aqui na mensagem do profeta, na era de Tiatira. Veja, deixa eu ler alguma coisa aqui ainda na mensagem do profeta. Cristo é o mistério de Deus revelado, né? Tem
duas mensagens com título parecido. Tem uma, Cristo é revelado em sua própria palavra, e tem a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, é a que eu estou lendo agora. Parágrafo 146 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz assim, né? É isso aqui que ele diz: e tendo primeiro de se revelar em Cristo a plenitude da divindade corporizada, e então trazer essa plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo, para que ele pudesse ter preeminência e supervisão e direção nesse povo. Veja, no 154, ele diz assim: primeiro, qual é o propósito de Deus? O tríplice propósito de Deus através de Jesus Cristo. Primeiro, para se expressar completamente Deus em Cristo. Veja. Segundo, para ter preeminências por isto em sua igreja, o qual é seu corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência para se expressar através deles. Deus quer se expressar através de nós. Agora, quando Deus queira se expressar através de nós, não é do nosso jeito também. Não é da nossa maneira, é da maneira dele. Da maneira dele. Por isso nós devemos entender a maneira de Deus trabalhar e se expressar. Deus queria ser curador, salvador, libertador. Tudo isso ele queria ser e ele conseguiu ser e ele está sendo. Mas ele não quer fazer esta obra sozinha. Ele quer te usar. Ele quer que você e eu sejamos um instrumento dele para operar isto. Amém? Amém. Aleluia. Agora, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todo o propósito. Tem coisas que nós oramos e queremos na hora. E tem coisas que nós queremos e às vezes não é o propósito de Deus. E se nós não entendermos isso e ter equilíbrio espiritual, como que se diz aquele ditado? A nossa mente vai entrar em parafuso, porque ela não vai combinar com a Bíblia nem com a mensagem. É verdade. Por quê? Deus tinha um atributo de curador, ele queria curar, não havia ninguém enfermo. E aí aparecem algumas pessoas aleijadas desde o nascimento. E aí fica numa cadeira de roda. E aí vai você lá e coloca a mão na cabeça e ora o tanto que você quiser. Se não for o propósito de Deus daquela pessoa ser curada e sair de uma cadeira de roda, você pode orar o tanto que você quiser, pode derramar galão de azeite, pode orar para fazer jejum, pode fazer o que quiser. O que você quiser. A irmã da irmã Hatmoser, Edith, Mombrana tinha orado por ela, orado, e tinha o nome dela em um caderno de oração que o Mombrana carregava com ele, por pessoas que ele orava nas filas de oração, já tinha orado e colocado a mão na cabeça, já tinha ido, às vezes, em particular, na casa da pessoa, tinha orado, não tinha recebido cura. Mombrana continua orando pelas pessoas e tinha num caderno o nome dessa irmã, e ela era membro do Tabernáculo Brana. Ela era membro do Tabernáculo Brana. Aonde que as pessoas testemunhavam com olhos oculares, milagres e mais milagres, maravilhas e mais maravilhas. E essa irmã era membro da igreja e continuava numa cadeira de roda. Agora, se ela não saiu dali, então porque não era um propósito de Deus. Porque falta de oração e falta de fé do profeta não era. Senão, às vezes, nós murmuramos contra Deus, então. Ou nós murmuramos contra o irmão. Deus não curou a irmã por causa de fulano. Ou Deus não curou por causa do profeta. Ou Deus não curou por causa do pastor. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Aleluia. E até as enfermidades que acometem as pessoas, o Mombrana diz. Que Deus tem um propósito. Até as lutas que nós passamos, Deus tem um propósito. Pode ser que Deus está expurgando
nós através de um sofrimento na carne aqui, Deus está nos expurgando. Então, quando nós passamos por isso, nós não devemos emitir julgamento, senão nós podemos julgar uma coisa que não era no propósito de Deus. Veja, então ele queria ter preeminência, ele queria se expressar Cristo através deles, de sua noiva. Veja, deixa eu seguir aqui para mim resumir bem. Veja aqui, parágrafo 156. Em terceiro lugar, que é o tríplice propósito da manifestação de Deus, através de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, para restaurar o reino à sua posição correta, que caiu pelo pecado, através do primeiro Adão, de volta aonde ele andava no frescor do entardecer com o seu povo, falava com eles e tinha companheirismo com eles. Então agora, depois que você é redimido, você é salvo, redimido, Cristo tem preeminência na sua vida, você tem companheirismo com Deus. Amém. Você fala com Ele na oração, você louva Ele com cânticos, você está cantando, quer seja lá no trabalho, às vezes as coisas estão acontecendo, você está trabalhando, um hino está rodando na sua mente. Amém. Você está cantando, às vezes não está cantando com palavra, até está se assobiando ou sussurrando, você está louvando Ele. E aquele pensamento daquele hino, Ele está vendo. Amém. Porque nem nossos pensamentos escapam de Deus. Aleluia. Então, ele diz: e agora o pecado e a morte os haviam separado de sua presença e a sua inteira expressão. Vocês entendem isso? Antes da fundação do mundo, para expressar todos os seus atributos, o que ele era. Por isso ele fez isso. Amém. Ele permitiu isso. E por isso ele se fez carne, o tríplice propósito de Deus, em se manifestar através de Jesus Cristo. Né? Primeiro, qual era? Expressar completamente através de Cristo para a sua noiva. Em segundo lugar, ter preeminência em sua noiva. Amém. E em terceiro lugar, ele nos quer levar ao seu reino restaurado. Agora, o reino restaurado nós falamos que é o milênio, mas aqui, nesse lado de cá, nós já vivemos um pedaço do céu, um pedaço do milênio. Nós já provamos, porque Jesus fala, você diz assim, a vida eterna vai ser do outro lado. Não, a vida eterna já está dentro de vós, Jesus disse. Amém. São João capítulo 4, 5, versículo 24. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Amém. Aquele que crê em mim, guarda a minha palavra, tem, tempo presente, vida eterna. Amém. Então a vida eterna já está dentro de nós. Aleluia. Só falta aquele tempo determinado para nós tomar posse completamente. Amém. Mas nós já temos o penhor. É Aleluia. igual você plantar um pé de tomate. Fala assim, eu vou comer tomate. Amém. Você tem tomate. Vamos dizer assim, o profeta diz, potencialmente você tem tomate. Mas você tem que esperar o tempo certo do tomate crescer, dar flores, né? E você vai cuidando dele, você amarra ele numa estaca, que você vai preparando, tem que ter os cuidados. E no tempo certo, na estação certa, os tomates vão estar ali e eles vão amadurecer e você vai comer tomate. Aleluia. E assim é a vida eterna dentro de nós. Amém. Ela está aqui, ela está aí. Por isso Mombrana pregou a mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador, o poder para a ressurreição. Se um de nós morrermos e formos para a sepultura, Mombrana dizia, ele já está dentro de nós. Amém. Amém. Ele disse, é aquele mesmo poder que estava nos ossos de Eliseu. Então, é o poder vivificador. E Mombrana diz que o poder vivificador, ele faz nos compreender os selos. O poder vivificador faz nós entender a abertura da palavra. Aleluia. Veja. Vamos resumir aqui um pouquinho. Na mensagem, a Era de Tiatira, página 210,
na era de Tiatira. O profeta, ele fala aqui sobre que o Senhor conhece os que são seus. Ele está falando sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 3. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus olha no coração, o profeta diz. Isso nunca mudou. Tampouco mudará jamais. Aqui, como através de todas as eras, há dois grupos, ambos proclamando sua revelação de Deus e sua relação com Deus. Tem um grupo verdadeiro e um grupo falso. Então, ambos estão dizendo ter conhecimento de Deus, revelação de Deus, e que tem intimidade com Deus. Caim também estava reclamando: eu sou adorador, eu vou fazer meu sacrifício. Abel também diz: eu sou adorador, eu também vou fazer meu sacrifício. E então o profeta diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. Amém. Deus conhece. 2 Timóteo capítulo 2, 19. O Senhor sonda os rins. A palavra sondar significa seguir o rastro ou investigar profundamente. Deus investiga. Rins quer dizer, há um órgão que está lá bem dentro da pessoa. E Ele sonda os rins. Ele sonda o nosso interior, nossos motivos, nossos objetivos. A palavra sondar significa seguir os rastros. Qual é o nosso rastro? Esse rastro que ficava na areia, na terra? Não, ele sonda nossos rastros espirituais. Por onde nós andamos? Aonde nós andamos nos dias que não tem culto? Aonde é que nós andamos? E não é só esse andar, fulano de tal foi no bar, lá não é esse andar. Aonde nós andamos no celular? Talvez nós estejamos dentro de casa, mas nós estamos participando de uma coisa lá na casa do ímpio. Talvez nós estejamos dentro de casa, mas nós estamos participando de uma coisa lá na não sei aonde que Satanás preparou lá. Ele segue os nossos rastros. Assim é também os experts, em computador, como é que fala? Em software, como é que fala o negócio? Software. Quando a polícia quer investigar um golpe financeiro através desses digitais e coisa, ele vai atrás e procura tudo e acha onde fulano mandou um e-mail para Ciclano mandou outro para outro, mandou uma mensagem para Beltrano, não sei o que, ele sonda tudo e olha, pega o camarada. Quando eles pegam é porque já sondou tudo o rastro. As mensagens que foi mandada, isso, aquilo, outro, com quem comunicou e tudo mais e tal, é seguir o rastro. E a palavra de Deus faz isso. Significa seguir o rastro ou se investigar profundamente. Deus segue o rastro de nossos pensamentos, rins. Ele sabe o que está em nossos corações. Ele vê nossas obras, que são uma clara manifestação do que está dentro de nós. É do coração que procede tanto a justiça como a iniquidade. Nossos motivos, nossos propósitos, todos são conhecidos dele, uma vez que ele observa cada ação. E cada ação, cada palavra será levada a julgamento quando for prestado contas quanto às nossas vidas. Não houve temor de Deus diante da falsa vinha, e eles pagarão caro. Que todos que proferem seu nome vivam como convém a santos. Podemos enganar as pessoas, mas jamais enganaremos o Senhor. Amém. Ah, que tremenda responsabilidade. As nações não conseguem colocar freio na corrupção. Tem leis duras, severas. Nos Estados Unidos tem lei dura e severa, mas tem político corrupto e ladrão. Tem pena de morte, mas tem um político ladrão. Tem desviador de verba pública.
Fazem lei, fazem tudo e não conseguem impedir. Só que Deus um dia ele vai investigar e ele vai dar recompensa para cada um conforme suas obras. Veja, seguindo aqui um pouco mais, né? Vamos seguir um pouco mais. Deus ele conhece os nossos propósitos. Veja, ele conhece tudo. Romanos capítulo 9, versículo 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui. Romanos capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Ah, meu pai é judeu, então porque eu sou judeu, eu sou salvo. A palavra já vem para desenganar esse pensamento. Meu pai é crente e ele vai para o céu, eu também vou. Era igual aquela irmãzinha, aquela jovem, que o irmão Brando estava pregando o evangelho e depois fez uma chamada de altar no final do culto, que era para ela se arrepender, acertar a sua vida, e ela endureceu o coração e não foi para o altar. Quando o irmão Brando saiu na porta, ela falou assim: olha, sabe, irmão Brando, que o senhor estava pregando lá e coisa, e tal, nunca mais o senhor me envergonha diante das pessoas. Chamar minha atenção assim, mas as pessoas ficam bravas e nervosas quando se pregar alguma coisa. Falou para mim. E às vezes é a advertência de Deus e às vezes era a última. E daquela jovem era a última. Ela disse: saiba, irmão Brando, que o senhor não precisa tentar me envergonhar. Meu pai é o diácono nessa igreja. Minha mãe é cristã há tanto tempo. E meu pai tem religião suficiente por mim para cobrir os meus erros. E o irmão Brando disse: tudo bem, irmã. E ela constrangeu o irmão Brando. Como o irmão Brando não é de briga, de coisa assim, né? Irmão, tudo bem, irmã. E eu só senti que Deus estava te chamando para você fazer um concerto, para você se arrepender. E ela disse: se eu precisar de alguém para falar da Bíblia, não vai ser o senhor, não. Um ano depois, o irmão Brando passou naquela cidade, encontrou ela com uma garrafa de cachaça, 1 litro de uísque, bêbada, cambaleando na rua, com a roupa maltrapilha, com a anágua, que é o saiote da saia, meio puxado assim para lá, aquela coisa toda, tudo suja. E ela confessou para o irmão Brando, só que era tarde demais agora. Ela disse: saiba, irmão Brando, aquele dia que o senhor estava pregando e chamando para um concerto com Deus, realmente Deus estava falando comigo, mas o orgulho dela foi maior, para não dar o bracinho a torcer, para ninguém ver que Deus estava revelando através de um profeta que ela estava mal espiritualmente. Então ela endureceu o coração, mas depois ela disse para o profeta, ela disse: olha, irmão Brando, sabe que depois daquele dia eu nunca mais tive paz. Depois daquele dia eu pude ver a alma da minha mãe fritando no inferno. E ela disse: agora mesmo que eu quisesse, eu não consigo voltar. Ela cruzou a linha da misericórdia. Tudo tem um tempo. Tem um tempo que as pessoas vão empurrando, aceita Jesus depois, conserta depois. Depois eu me acerto com Deus. Mas tem um dia, tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Tem um tempo. Então ele diz: não é os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, que por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Não é porque Esaú era o melhor caçador, era o homem mais pronto, o filho mais pronto de Jacó, de Isaque, Não era isso, não. Não era nem porque ele nasceu primeiro, não.
mas era por causa da eleição de Deus, e Deus tinha um propósito. Amém. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Veja, assim Deus estava fazendo. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Deus cura fulano e não cura Beltrano. Deus cura ciclano e não cura o outro. Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas a oração muda as coisas, diz o profeta. Agora, parar de orar nós não podemos. Porque além do nosso propósito, tem o propósito de Deus. Amém. Amém. Aí ele pode querer curar, mas é no tempo dele também. É verdade. E assim, pois, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para que em te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Olha, se a vontade de Deus que uma pessoa se converta e Deus está chamando, quem vai resistir? A pessoa pode resistir. E se ela resistir, tem até um ditado que diz assim, se não vem por amor, vem pela dor. E às vezes Deus permite chegar nessa situação. É verdade. Porque o propósito dele, ninguém vai escapar. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Porque no Velho Testamento, naquele tempo, usava muito vaso, né? Vaso de barro. Então fazia muito vaso. Vaso para guardar água, vaso para guardar comida, mantimentos, né? Naquele tempo não tinha essas latonas de margarina, né? Que se guardava carne de porco um tempo atrás. E ainda tem as latas, nós temos balde, as tapoer das irmãs. Naquele tempo era feito tudo de barro. E daí tinha vaso para honra e vaso para desonra. Por quê? Porque do mesmo barro fazia vaso para guardar comida, fazia também pinico. E o pinico era o vaso de desonra. E aí ele está falando isso para a vida espiritual, porque tem pessoas que eles é igual ao pinico. A mente deles só fala sujeira. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então tem vaso de honra e vaso de desonra. Tem pessoas mundanas que eles só sai desonra da boca deles. Quando vai contar uma piadinha, quando sabe que você é crente, primeira coisa vai contar uma piada de crente. De Deus e do diabo, de São Pedro e não sei quem, de não sei o que da Bíblia. É um vaso de desonra, só desonra a Deus. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz a Oséias, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Tem milhões de judeus na Palestina, mas só 144 mil vai crer no Messias. Amém. Através de Moisés e Elias. Só o remanescente. Por quê? Porque esses são os predestinados. Amém. Então Deus chama quem quer e salva quem Ele quer. Por quê? Porque lá antes da fundação do mundo Ele viu as ações de cada um. Ele viu o que cada posição que cada um ia tomar.
em relação ao seu evangelho, em relação à sua palavra. E o irmão Branham diz que nem sempre um eleito, quando ele é encontrado, ele tem a aparência de filho de Deus. Ele às vezes pode estar com a aparência do mundo, escravizado pelo diabo, como aquela mulher prostituta, como aquela mulher no poço, como aquele homem chamado Legião, que estava lá da província dos Gadarenos, que estava nos cemitérios, e andava pelo cemitério urrando, gritando, possuído por espíritos malignos, que tinha sido tirado de sua família pelo inimigo, e andava nos cemitérios urrando, quebrando as coisas, as cadeias, prendia ele. Tinha tanto demônio no corpo dele que não tinha corrente que o segurava. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. E ele foi liberto e a sua vida foi mudada. Era um gadareno, era um legião. Mas depois ele passou, tornou-se um pregador do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Então não é aparência. Não é aparência quando é encontrado pela palavra, mas é aquilo que a palavra pode fazer com uma vida. Amém. Porque na presciência de Deus, Deus nos vê não a nossa aparência quando estávamos caídos em delitos e em pecado, mas Ele vê a nossa aparência, Ele vê a nossa vida quando nós aceitamos a sua graça, porque Ele julga pelo coração. E às vezes, não só às vezes, mas quando nós, ou muitos de nós, estávamos lá no pecado, nós desejávamos sair daquilo, mas não tinha força. Então ele conhecia o coração também. Por isso ele examina o coração. Aleluia. Ainda na mensagem, A Era de Laodiceia, no livro das Eras, página 288, o profeta mensageiro diz assim. Ele diz assim: Laodiceia quer dizer direito dos povos, ou direito do povo, ou justiça dos povos. Será que já houve uma era, como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeiramente? Será que já existiu um tempo no mundo em que todas as pessoas querem ter direito igual? As mulheres estão brigando para ganhar igual os homens nas empresas. Tudo quer ganhar, ter direito igual. Irmãos, olha, pasmem. Faz uns 3 ou 4 anos, se não me falha a memória, que todo que é tipo de atrocidade dessa área maligna, prostituição, promiscuidade, é aprovado nesses governos de esquerda, petista, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Veja, essas coisas são aprovadas debaixo desse tipo de governo. Aprovou-se no Brasil que a prostituição, essas mulheres que fazem ponto nas esquinas à noite, nas avenidas e nas ruas, aprovou-se que aquilo é uma profissão e que ela paga INSS e vai se aposentar com o direito de ser prostituta. Olha se isso não é uma aberração. Olha se o Estado não está endossando o pecado. Está provando que vale a pena uma mulher ser prostituta, que ela vai ganhar seu dinheiro vendendo o seu corpo, um pecado terrível, e ainda vai estar amparado pela lei da nação, vai se aposentar. Está dizendo para ela, continue nessa vida, faça isso mesmo, que você no final, lá na anuidade, vai se aposentar e vai ganhar dinheiro ainda. Para ela não desejar mudar de vida, para ela não largar aquilo e procurar um trabalho decente. Nunca houve um tempo, direito dos povos, Laodiceia, que o homossexual quer ter direito também, tudo quer ter direito. E às vezes até mais do que outras classes. Tudo quer ter direito igual. E então ele diz, esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora sejam apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos que denominam democratas cristãos, socialista cristão, federação da comunidade cristã e etc. Segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo e por conseguinte devemos fazer isso hoje. É aquela ideia que
o que tem não é seu, é nosso. Isso é uma mentalidade socialista que os teólogos neoliberais querem passar para as pessoas. Só que Paulo veio e deu um basta nesse negocinho. Ele diz: quem não trabalha não come. E quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópolis, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estão estabelecendo. Quando pensamos nessa cidade como sendo local de um grande concílio eclesiástico, vemos o pronunciado, o movimento ecumênico que acontece hoje, no qual muito em breve veremos todos assim chamados cristãos se ajuntando. De fato, a igreja, o Estado, religião e política estão se unindo. O joio está sendo atado, o trigo logo estará pronto para o celeiro. Era uma cidade de terremotos, e tenhamos terremotos que finalmente a destruíram. Tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro que saiu a fazer amor com a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar de Cristo. Veja, então, Deus ele tem o seu propósito. Então, Laodiceia, era uma cidade que era o direito dos povos, ela tinha um propósito, era reivindicar os direitos. Veja, então seus objetivos, seus propósitos financeiros, domínio sobre as pessoas, e Laodiceia tinha a religião que ajudava a controlar tudo isso, né? Veja, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, a Bíblia diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é através de Cristo que alcançamos a nossa reconciliação, não por bondade ou por fazer isso. Não, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu fiz uma promessa, vou ter que pagar, vou ter que ir lá na gruta tal, acender tantas velas. São tudo propósitos pessoais das pessoas, que é fora das Escrituras Sagradas, fora da palavra, e não tem valor perante Deus. Então qual é o nosso propósito nessa noite? Qual é o nosso propósito? Adorar. Qual é o nosso propósito? Buscar de Deus a nossa vitória espiritual ou apenas a nossa vitória financeira? Que nós nos tornamos cristãos e nos tornamos evangélicos. Qual é o nosso propósito? Apenas mudar nossa vida terrena? Se tornar evangélico apenas para parar de beber ou de fumar? Qual é o propósito? Embora que Deus pode fazer todas essas coisas, mas o nosso maior propósito é voltar para o nosso lugar original. Por isso nós estamos numa palavra de volta ao original. Nós voltaremos para aquele lugar de onde nós viemos. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Esse é o nosso maior propósito. Esse é o nosso objetivo. É estarmos rendidos a Ele, para que Ele possa ter preeminência na nossa vida. Porque nós somos redimidos por Ele. Porque através de sua justiça somos justificados. Somos salvos pela graça, somos redimidos do Senhor, e assim nós podemos, nesta noite, dizer para Ele: Senhor, permita eu ser mais sincero com a minha vida espiritual, permita eu ser mais sincero com meus objetivos em relação à palavra de Deus, permita nós ser mais sinceros com esse propósito. Aceitamos a Ele como Salvador, para servi-lo em qualquer situação, na luta, na prova, na dificuldade, na bonança, nós possamos servi-lo de todo o coração e dizer: Deus sabe melhor. Amém. Deus quer o melhor para nós em nossa vida. Diga para Ele: Senhor, eu nasci para um propósito, é para vencer nessa era. Amém. Eu nasci para um propósito, vencer todas as coisas. E então, quando nós colocamos esse propósito maior em primeiro lugar, então os nossos propósitos pessoais, que
que eles sejam louváveis diante de Deus, e Deus nos ajudará em tudo. Ele dará graça em tudo que nós formos fazer, que seja da vontade de Deus, que seja louvável perante os olhos do Senhor. Amém. Em tudo Ele abençoará e Ele fará prosperar o teu caminho. Deuteronômio capítulo 28, Ele dá a receita para nós. E será que, se ouvires a palavra do Senhor teu Deus, e deres ouvido a palavra do Senhor teu Deus, e fazeres tudo conforme está escrito aqui nesta palavra, o Senhor teu Deus te abençoará. Ele abençoará a tua amassadeira, Ele abençoará o teu gado, te abençoará na cidade, no campo, Ele diz que abençoará a tua família, abençoará os teus filhos, Ele abençoaria em todas as áreas da nossa vida, se nós dermos ouvido à palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Nós aceitamos esta mensagem para ter uma vitória completa, não para nadar, como diz o ditado, e morrer na praia, perder o arrebatamento e perder a vida eterna. Mas nós aceitamos essa mensagem porque é o caminho provido por Deus, e esse caminho provido por Deus, Deus tem o melhor para nós. Ele tem a correção para nós não errar o alvo. Ele tem também o bálsamo para passar na nossa ferida quando estamos feridos. Ele também tem a cura para nós quando nós estamos enfermos. Ele tem a solução para tudo em nós. Ele é o Consolador. Ele é aquele que está sempre presente, porque Ele tem o maior propósito em nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Então, Ele tem o propósito. Por isso, na visão de Daniel, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 21, ele fala sobre o sexto propósito, 6 propósitos de Deus, que nós podemos, no próximo culto, estudar. Vamos estudar Daniel capítulo 9, a partir do verso 21, que era, o primeiro propósito era extinguir a transgressão, o segundo era dar fim aos pecados, o terceiro é expiar a iniquidade, o quarto trazer a justiça eterna, o quinto selar a visão e a profecia, e o sexto ungir os santos dos santos. Então, os propósitos de Deus. Deus tem muitos propósitos na Bíblia Sagrada, mas Ele enviou um profeta com uma mensagem revelada para nos revelar os propósitos de Deus. Amém? E um dos propósitos de Deus, nós vemos aqui, era Ele ter uma família. Então, por isso Ele queria ter filhos, para que Ele pudesse ter preeminência nesses filhos. E nós somos filhos de Deus. Por isso é louvável diante de Deus nós sermos uma família, termos uma família, cada um ter a família. Por isso, esse estava no propósito de Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, agradecemos a Ti em Tua presença, Senhor. Meu Deus eterno de misericórdia, tudo entregamos em Tuas mãos, tudo confiamos em Ti, ó Pai, nesta hora, porque Tu és Deus de misericórdia e de bondade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos dar graça nesta hora, Pai, para que conheçamos o propósito de Deus em nossa vida, para que nós possamos conhecer, ó Pai, ó Deus, que há um tempo determinado para tudo nessa terra, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e o propósito de Deus em nossas vidas, ó Pai, é que nós tenhamos a vitória, é que nós sejamos provados, é que nós possamos, Senhor, ter uma fé genuína em Tua palavra, é que nós pudéssemos ter uma fé, Senhor, de arrebatamento nesse tempo do fim, porque isso é requerido de nós, é o que seria dado para essa noiva eleita, era essa fé de rapto, para subir dessa terra e estar nas bodas do Cordeiro. Por isso o Senhor enviou esta mensagem, um mensageiro, um profeta, com a palavra do Senhor, como assim diz o Senhor, mostrando o caminho para a noiva eleita nesse tempo de fim. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, temos entregado nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor guie os nossos passos, para que o Senhor dirija o nosso olhar, para que o Senhor guie os nossos pensamentos, para que o Senhor dirija o nosso coração, ó Pai. Senhor, guarda, Senhor, nossos jovens, meu Pai, livra da corrupção desse mundo, dá-lhes sabedoria espiritual, ó Deus eterno de misericórdia. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, cada família, cada pai de família, Senhor, que se para por esta verdade e zela por essa verdade em seus lares, cada mãe de família que zela por seus filhos, por suas crianças,
que o Senhor nos encha da tua sabedoria, Pai. Ó Deus eterno de misericórdia, nós como igreja do Deus vivo, nós queremos toda palavra que procede da boca de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que tem procedido de tua boca, ó Pai, é para nos exortar, para nos consolar, para nos alinhar nesse caminho, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora. E assim como quando nós conhecemos o teu propósito, Senhor, nós podemos receber a cura espiritual, nós podemos reconhecer a direção de Deus em nossas vidas, porque um dos tríplices propósitos, Senhor, era ter preeminência em seu povo, era dirigir o seu povo, guiar o seu povo. Por isso, guia-nos, ó Pai, nesta noite, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus, ó Pai eterno. Concede, Pai, ó Deus, alento a cada coração, sabedoria em cada coração, ó Pai. Ó Deus eterno de misericórdia, limpa-nos, ó Pai, de toda maldade, de tudo que não te agrada, Senhor, de todo costume e todo hábito, Senhor, que não é cristão, que não é nada do cristianismo, mas que nós possamos ter, ó Pai, uma rendição completa em tuas mãos, ó Pai. Possamos nos humilhar perante o Senhor, possamos clamar pela tua misericórdia. Deus eterno, que o teu propósito, ó Pai, seja tão forte em nossas vidas, e nós possamos, Senhor meu Pai, desejar ouvir a tua voz, que nós possamos ter percepção espiritual, ter nossos ouvidos espirituais aguçados, Senhor, para ouvir a tua voz mansa, que fala, Senhor, dentro do nosso coração, nos corrigindo em cada momento, Pai, porque o Senhor é aquele que sonda os corações, é aquele que sonda os rins, é aquele que sonda os pensamentos, é aquele que sabe tudo sobre nós. Por isso, limpa-nos por completo, ó Pai, nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos pelo teu sangue, que foi vertido no Calvário, em propiciação de nossos pecados, para nos redimir e resgatar, ó Pai, que nos limpa nesta hora por completo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá graça para teus filhos nesta hora, Senhor, que tenhamos uma semana de vitória, uma semana, meu Pai, em que nós possamos refletir na palavra de Deus, como, ó Deus, o profeta nos diz, ó Pai, na mensagem estreita a porta, nós possamos olhar para o retrovisor espiritual e ver que hoje nós estamos melhor do que nós éramos uma semana atrás, do que nós éramos um mês atrás, do que nós éramos um ano atrás, que nós estamos, Senhor, avançando, Senhor, ó Deus, em rumo àquele alvo que nós desejamos e queremos atingir, ó Pai. É uma vida espiritual mais próxima de Deus, uma vida mais consagrada, uma vida mais rendida ao Senhor, e todas as demais coisas o Senhor, ó Pai, ó Deus eterno de misericórdia, acrescentará em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo em tuas mãos e louvamos ao Senhor pelas bênçãos já recebidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo
vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Até quarta-feira, culto e oração, se o Senhor permitir. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo.